Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para continuarmos aqui a tratar das nossas orações coordenadas. E para essas orações coordenadas, a gente tem uma pequena divisão. As sindéticas, sem conjunção, e sindéticas, aquelas que carregam a conjunção. Nas sindéticas, que são essas que carregam a conjunção, nós teremos uma separação semântica. Semântica por quê? Porque as conjunções agregarão sentido a essas orações. Então, eu estou falando de sentido. Sentido de adição, sentido de alternância, de adversidade, sentido conclusivo, explicativo. A gente tem algumas possibilidades. Na verdade, não são muitas, são 5 possibilidades. Só que dessas 5 possibilidades, cada uma delas agrega várias conjunções. Eu posso decorar? Eu não só falo para você decorar a conjunção, como eu digo que você deve. Mas você não deve utilizá-las cegamente, sem levar em consideração o contexto. Porque às vezes um E está com valor de mais, um mais está com valor de E. Às vezes a gente vai ter diferenças nesse sentido, tá? Então, decore, mas avalie sempre o contexto de uso para que você não se perca aí nessas construções, para que você tenha claramente qual é o sentido dessa conjunção naquela situação de uso em particular. Combinado? Beleza. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre as nossas coordenadas explicativas. Vou abrir aqui para você e vou colocar alguns elementos importantes acerca dessas coordenadas explicativas. Ó, vou pegar aqui um vermelhinho. Quais são os nossos conectivos relacionados aqui às explicações? Por exemplo, o nosso pois, que é o campeão, mas quando ele está colocado aí antes do verbo, né? Vamos colocar assim. Vamos deixar ele ser aqui só o pois. Depois eu vou explicar alguns exemplos com um uso diferente. Um que, porque, explicação. O já que também pode ser explicação. Cuidado. Ah, mas eu sei que também pode trazer ideia de causa lá das nossas subordinadas. Exatamente. Pode sim. Como é que eu vou saber que é uma coisa quando é outra? Porque em uma situação existe uma dependência sintática. Na outra situação, não existe. Então, para diferenciar uma coordenada de uma subordinada, a gente vai ficar com a questão sintática. Havendo a necessidade de uma oração para que a outra de fato exista, beleza. Agora, existe uma outra possibilidade de conseguir identificar. A diferença entre coordenada e subordinada, neste caso, é que as nossas coordenadas, elas podem ser sindéticas ou assindéticas. Quer dizer, elas farão sentido com a conjunção ou sem a conjunção. Tanto faz. Eu posso tirar a conjunção e transformar uma oração coordenada que era sindética em assindética. Mas o mesmo não ocorre com a subordinada. A subordinada, ela sempre vai precisar do conectivo, a não ser quando é uma oração reduzida, mas aí é outra coisa. Vamos pensar de modo mais objetivo aqui. Não existe subordinada sindética e subordinada assindética. Não tem essa separação ali. Existem subordinadas que são reduzidas. E aí elas perdem o conectivo, mas apresentarão outras regras na sua composição estrutural, ali na estrutura. Agora, nas coordenadas, existe sim sindética e assindética, nas subordinadas não. Então, lembre-se sempre disso para diferenciar. Em uma coordenada, você pode tirar a conjunção, colocar um ponto final, letra maiúscula e aquilo vai. Na subordinada, você não consegue tirar a conjunção, colocar a letra maiúscula e aquilo ali vai. Isso não dá. Por quê? Porque é uma distinção entre elas, tá? Para você já entender bem como funciona. Beleza. Vamos colocar aqui, ó, um exemplinho com o uso dessa nossa construção. Ele saiu cedo, vírgula,
havia muitos não vai caber aqui. Missos. Ele saiu cedo, pois havia muitos compromissos. Vamos separar, deixa eu pegar o roxo. Ele saiu cedo, percebeu que aqui eu tenho a primeira oração, pois havia muitos compromissos. A nossa segunda oração. Olha o nosso conectivo aqui, Brasil. Então, qual que é a minha coordenada explicativa? A coordenada explicativa é essa. E essa daqui, professora, essa daqui é só coordenada. Ela não carrega coordenada. Ela não carrega o meu conectivo. Já essa daqui é a minha coordenada explicativa. Professora, mas como é que eu não vou confundir com uma ideia de causa? Ó, a causa dele sair cedo, porque havia muitos compromissos. Eu posso retirar esse pois, ó, eu posso escrever assim. Ele saiu cedo, ponto, né? Havia muitos compromissos. Ponto. Poderia fazer assim. Poderia. Ele saiu cedo. Ponto. Havia muitos compromissos naquela manhã. Ponto. Poderia. Poderia? Pois então, dá para fazer esse tipo de análise também. Claro que essa é uma análise bem simplificada, tá? Uma análise bem tosquinha, assim, mas é inicial, é básica para você entender essas relações. Ou combinados? Combinados. Ok. Essas são as explicativas. Eu posso substituir aqui esse pois por um que, por um porquê, por um já que não haverá nenhum problema com relação a essa substituição, com relação a essa troca. Beleza. Vem para cá. Vamos falar das nossas conclusivas agora. Vou pegar a caneta vermelha. Conectivos. Aqui você também já sabe. O pois também pode ser de conclusão, tá? Quando eles estiverem entre vírgulas, depois de verbo. Então, eu tenho, por exemplo, o logo, o então, e eu tenho várias locuções. Você que faz redação já está pensando, né? O portanto, pode ser conclusivo, o desse modo, o assim, eita, por aí vai. Então, essas aqui são as conclusões. Por exemplo, vamos pegar aqui mais uma situaçãozinha, pegar um exemplinho, né? Ele estudou todo o conteúdo. Portanto, estava preparado. Certo? Ele estudou todo o conteúdo, portanto, estava preparado. Então, eu tenho aqui também, vamos pegar a marcação, vou pegar um blue. Ele estudou todo o conteúdo, portanto, estava preparado. Viu? Então, tá aqui o nosso conectivo que vai trazer essa ideia de conclusão. Claro que eu vou trazer aqui para você agora, ó. Vamos pegar, deixa eu ver que cor, vamos pegar um verde, isso. Eu vou ter o quê? Vamos pegar o nosso mnemônico. Eu vou ter o quê com relação às coordenadas? Uma fórmula. A fórmula para não esquecer a quantidade. E quem são elas? A fórmula é ECA 3. Essa é a nossa fórmula secreta, das nossas orações coordenadas. Professora, por que 3 depois do A? Pelo sangue do cordeiro, né? Ó, aqui eu tenho aditiva, adversativa, alternativa. Aqui, o que eu vou ter, Brasil? Aqui eu tenho conclusiva. Ah, não, vai ficar ruim, peraí. Vamos fazer por diferente. Agora sim. Aqui eu tenho
explicativa. E aqui sim, conclusiva. Então, é isso aí. Essa cadeira barulhenta, miserável. Mas tudo bem. Ó, o que eu vou ter aqui? Abre para mim. O que eu vou ter aqui? Justamente as 5 possibilidades. Eu vou ter explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. Por isso da fórmula desse nosso ECA 3, percebeu? Para que vocês se lembrem que, com relação às coordenadas, é simples, não vai ter muito segredo. Não vai ter muito segredo. Mas o principal ponto é lembrar desse valor semântico que pode existir entre essas orações. Tá? Então, não existe o quê? Uma dependência sintática, mas existe uma relação semântica. E é o aspecto semântico, muitas vezes, que pesa. É o aspecto semântico que vai entrar em jogo, que a banca vai questionar. Fazendo substituição de conectivo, ou colocando fora de contexto. E aí você vai analisar e falar, não, né? Tá querendo enganar a tiazinha aqui. Não dá. Tá errado esse negócio aí, porque não é esse valor. Eu decorei a conjunção e não tá trazendo esse sentido. Eu quero que você chegue a esse ponto, de olhar um conectivo no contexto em que ele aparece, que você olha e fala, tem uma coisa errada aí. Não é isso aí não. Eu decorei as conjunções, mas esse sentido que tá empregado aí não é bem aquele. Essa é a ideia, tá? Aqui a gente fecha as nossas orações coordenadas. Mas isso não quer dizer que a gente acabou com as coordenadas todas. Não. Vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios que estão aqui, para eu mostrar para você já logo de cara. Ó, vamos abrir a tela para você enxergar bem. Como que pode cair, por exemplo, em bancas aleatórias do planeta Terra, tá? Tudo, qualquer coisa. Vamos dar uma analisada nas nossas orações. Ó, primeira oração. Nem Pedro estuda, nem Maria trabalha. Temos um exemplo de oração de qual tipo? Ó, nem Pedro estuda... vamos mudar a cor, né, Brasil? Peraí. Cor, aqui. Nem Pedro estuda, nem Maria trabalha. Opa! Nem Maria trabalha. Eu tenho um nem aqui colocado, certo? O que eu vou ter? Nem Pedro estuda, nem Maria trabalha. Nem. Dá para usar um nem, professora? Dá. Eu tenho aqui uma ideia do quê? De adição, certo? De acréscimo de informação. Pedro não estuda e Maria não trabalha. Essa é a ideia, percebeu? Se a gente for desmembrar, seria isso. Pedro... eu não tô gostando dessa caneta aqui, tá com cor de... burro quando foge. Peraí. Aqui, sabia? Vou colocar aqui, ó. Não, vou colocar no cantinho, que senão vai aparecer depois, ó. Pedro não estuda e Maria não trabalha. Concorda comigo? É essa a ideia? Então, eu vou ter o quê? Coordenada sindética aditiva. Nossa, então na aditiva dá para fazer... Vamos ver se é isso aqui mesmo, Brasil. É isso aqui, ó. Ó, coordenada sindética aditiva. Nossa, então dá para fazer na aditiva, que eu sei que você deve estar se perguntando isso. Dá para fazer na aditiva igual a gente faz ali nas alternativas? Dá. Isso daqui é um exemplo do quê? Que o cara que às vezes decora, e a alternativa é sempre dupla de conjunção. Se é o nem, ou, ora, seja, Aí ele olha nem aqui e fala, alternativa, né? Porque não faz isso, e o outro não faz aquilo. Não, os dois não fazem essas coisas. Eu só estou trazendo duas informações. Pedro não estuda e Maria não trabalha, adicionando a informação. Então, não pense que é alternativa porque tem uma aqui, uma conjunção ali, um conectivo ali e outro conectivo do outro lado. Não, Brasil! Não é isso. Combinado? Ó, questão tranquila, vai. Aquela questão que você tira o pezinho do ombro e fala, bota mais carga aí porque tá fácil. Vamos abrir a tela, seguir em frente aqui, ó. Olha esse pedacito, brasileiros. No período ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros.
A oração destacada pode ser classificada sintaticamente como? Tá aqui, ó. Porque o voo já nasce dentro dos pássaros. Classificada como coordenada sindética adversativa, assindética. Pô, tem um conectivo aqui, né, gente, ó. A sindética você já não sabe. Subordinada, professora. Ou coordenada sindética explicativa. Vamos ver, ó. Ensinar o voo. Isso elas não podem fazer. Então, ó, ensinar o voo até aqui. Isso elas não podem fazer. É outra ideia, certo? Porque o voo já nasce dentro dos pássaros. Olha como eu tenho aqui tudo separado, tá percebendo? Se eu coloco assim, ó, ensinar o voo, ponto. Isso elas não podem fazer, ponto. Porque o voo nasce dentro dos pássaros, ponto. Se eu coloco pontos aqui, ó, essas orações, essa pergunta, se eu coloco ponto ali, essas orações precisam sintaticamente umas das outras? Não. Elas continuarão fazendo sentido se eu coloco ponto e letra maiúscula? Continuarão. Quer dizer que elas são o quê? Coordenadas. Se elas são coordenadas, aí eu tenho a possibilidade, letra A, de ser sindética adversativa, o porquê, de ser assindética, já elimina que não dá porque eu tenho aquele porquê ali colocado, de ser coordenada sindética explicativa. Então, pode ser explicação ou pode ser adversidade. Ensinar o voo, isso elas não podem porque o voo já nasce dentro dos pássaros. Isso é uma explicação ou é uma adversidade, é uma contrariedade? Vai pelo valor semântico. Isso daí é uma explicação. Elas não podem explicar o voo por qual razão? Porque isso já nasce dentro deles, dos pássaros. Portanto, ó, letra D é uma explicação. É exatamente isso daí. Cuidado, hein? Porque aqui o cara poderia ter encontrado até subordinação. Olhar esse porquê causal, professor, é causal, como eu falei. Não pode. Por qual razão? Faça esse teste simples. Aqui coube, aqui deu para fazer, que é colocar o nosso ponto final ali. Deixa eu abrir para você enxergar, né? Porque às vezes não dá para você enxergar ali o texto completinho, ó. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer porque o voo já nasce dentro dos pássaros. Ok, Brasil? Beleza, vamos para a nossa próxima aqui. Considere o período para responder a questão. Ok. Será proibida a entrada de pessoas que se atrasem para a reunião. Em A, que é esse trecho aqui, ele disse que tem-se um período composto que possui duas orações. Ó, período composto que possui duas orações. Opa, se é composto, tem que ter mais do que uma oração. Isso aí ele tá certo. E ele diz assim, uma principal e outra coordenada. Ó, para tudo e olha para mim. Pobre inocente. Ele falou uma principal e uma coordenada. Oi? Quando a gente está falando de oração coordenada, não existe a nomenclatura principal. Não existe. Por quê? Porque se tem uma principal, eu tenho que ter uma subordinada. Se eu tenho uma principal, como é que eu vou ter uma coordenada na principal? Não, elas são iguais, elas são equivalentes. Então, eu vou ter o quê? Coordenada e coordenada. Se eu tenho principal, eu tenho que ter ligado a ela uma subordinada. Não posso misturar, eu não posso ter uma principal e uma coordenada. Oi? Oi? Né? Tipo, oh, eu sou principal. Ah, legal, eu sou coordenada. Quer dizer, você não é nada para mim. Entendeu? Essa é a ideia. Agora, se eu tenho uma principal, oi, eu sou a principal. Outra vai falar, ai, eu sou a sua subordinada. É assim. Não tem principal e coordenada, elas não vão se encontrar ali. Claro que existem construções em que ocorre sim oração principal, oração coordenada e aí a subordinada junto. Oração principal, subordinada e coordenada. Ok, mas aqui o que ele está falando? Só sobre duas orações.
Uma principal e uma coordenada de onde nesse Brasil? De onde? Olha o período lá. Abre aí, vamos dar uma olhada lá no período. Olha lá. Será proibida a entrada de pessoas que se atrasarem para a reunião. Eu não preciso nem olhar o será proibida. Olha aqui, ó. Pessoas que se atrasarem para a reunião. É qualquer pessoa que não vai entrar? Não, só aquelas que se atrasarem para a reunião. Eu tenho uma subordinação aqui, percebeu? Não é nada de coordenação. É uma subordinação. Portanto, está, ó, errada a nossa questão. Essa daqui é uma questão que vai trabalhar, abre para mim, ó. Essa daqui é uma questão que vai trabalhar conhecimento teórico, inclusive, né? Ah, professora, eu nem prestei atenção nisso, mas aí eu fui olhar e vi que não era coordenada, que era subordinada mesmo, que estava ligada ali. Menos mal. Mas, ó, não precisava nem analisar a oração, percebeu? Não precisava nem olhar para a oração. Principal e coordenada, ô maluco, tá doidinho. Beleza, vamos passar para o próximo aí? Abrir para você. Ó, abre aí para você dar uma olhada completinha. Mais uma daquele tipo lá, hein? Dá uma olhada aqui comigo. No texto, e deixou para depois, é uma oração que está aqui destacada, né? E deixou para depois, ela é o quê? Coordenada assindética. Ó, você tem um E aqui. Não dá para ser assindética, porque a A fala que não tem conectivo. Coordenada sindética é possível. Subordinada adverbial, subordinada substantiva, pelo sangue de Jesus, vamos olhar. Resolva. Ó, chegou a hora de olhar para si mesma. Resolva pendências, faça coisas que já estava para fazer há um tempo, faça coisas e deixou para depois. Ah, entendi. Faça coisas que deixou, faça coisas que já estava para fazer há um tempo e deixou para depois. Então, o que eu tenho aqui? Uma coordenada sindética. O que eu vou ter aqui? Uma relação, ó. Veja, eu quero que você leia esse E, para você entender comigo se ele é aditivo, estou até aumentando a questão, elaborando de novo, ou adversativo. Qual que é o valor desse E aqui, ó? Faça coisas que já estava para fazer há um tempo e deixou para depois. Percebeu que esse E é valor demais? Coisas que estava para fazer há um tempo, mas deixou para depois. Percebeu? Que aqui se ela coloca, quer ver ela dificultar? Vamos melhorar essa questão? Ela diz que ela é sindética aditiva. Eu vou colocar uma letra E aqui, ó. Ela de coordenada sindética adversativa. Adversativa. Pronto, já acabei com a vida do peão. Já acabei com a vida da decoreba aqui, né? Por quê? Porque o cara vai ficar na dúvida se ela é aditiva ou adversativa. Aí ele vai olhar o conectivo que ele decorou, ele vai falar, já sei, ela é aditiva, mas na verdade ela é o quê? Adversativa, tá? Então é um E adversativo. Por isso, quando a titia fala assim pra você, ó, menininhos que perguntam isso pra mim, é só decorar a conjunção. Decora a conjunção. Mas você inventou, a questão nem pedia isso. Sim, porque eu coloquei uma coisa bem fácil para você sair daqui feliz, tá? Porque se eu coloco um negócio desse tipo aqui, derruba suas pranchas, você vai falar, não entendi nada. Mas eu tô chamando a sua atenção, porque eu tô aqui para isso, para dar na sua cara, para corrigir, falar, ó, presta atenção. Foi fácil, mas o mundo não é bonzinho como mamãe. O mundo vai te derrubar, então presta atenção, porque aqui ela é adversativa, percebeu? Mas só está perguntando se é sindética. Então, a alternativa correta, letra B. Beleza. Segue em frente, Brasil. Vamos lá. Ó, abre aqui pra gente, para enxergar bonitinho. O que você vai ter aqui nesta nossa questão? Ele tem experiência de mato e de cidade. Sabe explorar os mundos, as horas. O trecho em destaque pode ser classificado sintaticamente como uma oração de qual tipo? Ó, ele tem experiência de mato e de cidade, vírgula. Poderia ser um ponto final? Sabe explorar os mundos, as horas? Poderia, né? Poderia. Então, eu percebo que entre essas orações aqui não existe dependência, o quê? Sintática. É uma questão, uma relação de semântica apenas. Ela é uma coordenada, então? Ela é coordenada, só que, ó, só existe aqui uma possibilidade, porque eu tenho uma vírgula. Cadê? Apaga aí, ó. Eu tenho uma vírgula.
E aqui ela está dizendo, ó, sindética, 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 e a única possibilidade está aqui, ó. Assindética, porque ela não tem o quê, gente? Ela não tem conectivo, ela tem vírgula. Portanto, essa é a nossa questão. Gente, pelo amor dos nossos filhos, dos seus futuros, de todos aqueles que existem. Claro que ela é coordenada assindética, sem conjunção. Sora, mas a vírgula não faz o papel do conectivo? Faz. É por isso que a gente classifica ela dessa forma, como coordenada assindética, porque ela está num período composto por coordenação, mas não existe uma nomenclatura ali para ela, por causa dessa ausência. Claro que em algumas situações você consegue perceber, por exemplo, chegou, abriu a porta, sentou-se, fez a tarefa. Tudo isso colocado vírgula, vírgula, vírgula. Qual é a relação aqui? É uma relação de adição, certo? Você percebe que é uma adição de informações, que ele vai somando as informações. Mas eu não tenho ali conectivo, eu não tenho conjunção. Mas o sentido eu entendo, que é uma sequência de informações que foi acontecendo isso. Então, o sentido eu entendo, mas uma nomenclatura para aquilo, não. Eu sei que são coordenadas assindéticas. Por quê? Porque não tem o conectivo, mas eu vou dizer, elas são coordenadas assindéticas, mas elas são aditivas, porque tem um acréscimo de informação. Mas eu só cheguei a essa informação não por causa do conectivo, mas por causa da interpretação, que são coisas diferentes, tá? Então, neste caso, ele só está dizendo o quê? Assindética, não tem conectivo. E é verdade? Tá aqui, subiu o nosso gabarito já. É verdade esse bilhete. É verdade. Beleza. Vamos aí, próxima questão, abra a nossa tela, olha lá. Assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação assindética. Você já sabe, né? Dormi tarde, mas acordei muito cedo, conectivo. Dormiu pouco, estava, pois, cansado. Opa! O que é esse pois aqui? Explica aí. Rapaz trouxe a encomenda e já foi embora. Aqui. O ônibus chegou, vírgula, despedimos-nos. Tá aqui, ó, já achamos. A gente não tem conectivo, a gente tem vírgula, é a nossa letra, qual letra? Letra D. Opa, letra D. Tá, já subiu aqui. Mas agora o que a titia tá perguntando para você é, decorou conjunção? Eu decorei conjunção. Então fala para mim aí. Dormiu pouco, estava, pois, cansado. Olha só essa conjunção aí. Estava, pois, cansado. O que eu vou ter nessa construção? Veja que eu tenho um verbo, vou te dar um bisuzinho. Pois. Vou colocar aqui, ó. Pois. Antes de verbo. Não vai caber. Vou até mudar a cor da caneta. Só pra gente terminar essa bagacinha aqui, ó. Roxo. Pois, antes de verbo. Pois, depois de verbo. Duas possibilidades. Quando eu tenho esse pois, vamos pegar o preto. Antes de verbo, eu vou ter, ó, antes. Eu vou ter explicação. Pois, depois de verbo, eu vou ter conclusão. Tchan, 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 tchan. Entendeu? Então, neste caso, ele é o quê? Conclusivo. Dormiu pouco, estava, pois, cansado. Vai falar, opa! Mas, professora, dormiu pouco, estava, pois, cansado. Mas não teria que ser dormiu muito porque estava cansado? Aqui tá pouco. Ó, vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor que senão vai aparecer. Aqui tá, dormiu pouco, estava, pois, cansado. Não teria que ser dormiu muito porque estava cansado? Esse pois não seria adversativo? Não vá confundir isso aí também. Dormiu pouco, estava cansado.
Pode ser dormiu pouco no sentido de estar cansado. Já viu gente que quando está muito cansado não consegue dormir? Pode ser isso aqui a ideia, mas eu não posso entender como adversidade aqui não. Dormiu pouco, vírgula, pois estava cansado. É até meio contrassenso, contraditório. Concordo, mas não se encaixa aqui nesse nosso contexto como uma adversidade. Não se encaixa como adversidade. Vai ser mais uma conclusão. Dormiu pouco, pois estava cansado. Estava cansado o quê? Às vezes de dormir, a gente não tem, tá sem contexto, tá mal organizado. Mas a ideia central é trazer esse bizu para você. Quando eu tenho um pois antes de verbo, explicação. Quando eu tenho dormiu pouco, vírgula, pois estava, opa, ele está colocado antes, explicação. Agora, dormiu pouco, vírgula, estava, vírgula, pois, opa, depois de verbo. Então, eu tenho conclusão. Esse pois entre vírgulas, tá vendo que ele está isolado, né? Esse pois entre vírgulas é marcação de conclusão no pois entre vírgulas. Mas sempre vai ser assim? Não, não posso dizer que sempre vai ser um pois entre vírgulas vai ser conclusão, porque eu posso trazer uma oração deslocada ali no meio. Mas quando não há oração deslocada, quando está na ordem correta da estrutura e ele estiver entre duas vírgulas, aí sim ele é conclusivo. Aqui o nosso gabarito já deu, que é a letra D, mas eu achei bom tamanho esse negócio, mostrar aqui para você um pois com outro sentido. Da mesma forma que você viu um e com outro sentido, da mesma forma que a gente vê mas com outro sentido, que vai depender sempre de contexto, combinado? Claro que aqui a gente fecha só as coordenadas, tem muito mais coisa ainda até as nossas subordinadas, falar de todas elas, tem coisa que não acaba mais, tá bom? Então, ó, vai continuar, claro que vai continuar, mas vai anotando tudo com calma, prestando atenção. Por quê? Porque é para montar caderno, é para você tirar dúvida, é para você anotar todas as coisinhas ali para ficar bem completinho. Ficam aí as nossas dicas, nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!